Oi, galerinha, tudo bem? Vamos à correção da atividade da aula 2, atividade sobre elementos químicos. A questão número 1 estava falando: elementos químicos são: item 1, estruturas muito pequenas que formam tudo o que há no universo. Item 2, uma mistura heterogênea. Item 3, átomos com características iguais. Item 4, utensílios usados no laboratório. Sendo que o item 2 e 4, como vocês puderam observar, não tem nada a ver com elementos químicos. Sendo que a resposta seria o item 3, átomos com características iguais. Por que não a resposta número 1? A número 1 está falando sobre os átomos. Mas qual a diferença entre os elementos químicos e os átomos? Na realidade, os elementos químicos são átomos, só que átomos com características iguais, que seria o número de prótons, mas isso aí vocês vão ver um pouco mais para frente. A única coisa que é importante vocês entenderem é que as estruturas pequenas que formam tudo o que há no universo são os átomos, e os elementos químicos vão ser aqueles átomos que vão possuir características iguais. Questão número 2. Marque as substâncias que só possuem um elemento químico. Como é que eu faço para descobrir qual é a substância que possui um único elemento químico? É só eu observar o símbolo. Eu falei para vocês que o elemento químico ele é representado por um símbolo, que se for formado por uma única letra, vai ser formado pela letra maiúscula. Se for formado por duas letras, a primeira vai ser maiúscula e a segunda vai ser minúscula. Então, a primeira substância aí é H2, só é formado por uma letra. Então, a gente vai marcar que ele é formado por um único elemento químico. O segundo é o N2, também formado por uma única letra e, por isso, um único elemento químico. H2O, a gente pode ver que é formado por duas letras, o H e o O. Por isso, é formado por dois elementos químicos. Então, a gente não vai marcar. O próximo é o O2, formado por um único elemento químico, que é o oxigênio. O próximo é o NaCl. A gente pode observar que no Na, o A está minúsculo. Então, esse Na é um elemento químico e o Cl, o C está maiúsculo e o L está minúsculo. Por isso, é um outro elemento químico. Então, é formado por dois elementos químicos, então a gente não vai marcar. CH4, também formado por duas letras maiúsculas, então são dois elementos químicos. E o CO2, também formado por duas letras maiúsculas, por isso são dois elementos químicos diferentes. Então, os únicos que estão corretos é o H2, N2 e O2. Questão número 3. Marque as alternativas que correspondem às informações sobre H2O. Como vocês viram no vídeo e leram no texto, H2O é o símbolo da água. Então, isso já fica mais fácil para a gente poder saber qual é o item, quais são os itens que estão sendo representados ali. Então, o primeiro está falando, representa a água que é formada por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Esse item está correto. No próximo item está falando, possui um átomo do primeiro elemento químico e um átomo do segundo elemento químico. Eu falei para vocês no vídeo, para eu descobrir quantos átomos que tem de cada elemento químico, basta eu olhar do lado direito do símbolo do elemento. Então, do lado do H, eu tenho o número 2. Então, significa que eu tenho dois átomos do primeiro elemento químico, que é o hidrogênio. Do lado do O, eu não tenho nada escrito. Eu falei para vocês que quando isso acontece, o 1 está oculto ali. Então, significa que eu tenho um átomo desse elemento químico, que é o oxigênio. E nesse item está falando que possui um átomo do primeiro elemento químico e um do segundo. Então, não está correto. Próximo item. Representa o dióxido de carbono. Já está errado, que a gente já viu que representa a água. Próximo item, representa o gás oxigênio. Também não está correto, porque a gente já viu que representa a água. E o último item, vamos ver se está correto, possui dois átomos do primeiro elemento químico e um átomo do segundo elemento químico. Exatamente o que a gente acabou de ver. Possui dois átomos do primeiro elemento químico, que é o hidrogênio, o H,
e um átomo do segundo elemento químico, que é o oxigênio, o O. Então, esse item também está correto. Questão número 4. Nome da tabela onde estão localizados os elementos químicos descobertos até hoje. Átomo, elemento químico, tabela periódica ou substância? Vocês viram lá no texto e também no vídeo que o nome da tabela onde estão organizados os elementos químicos descobertos até hoje é a tabela periódica. E agora, na número 5 e última, estava pedindo para vocês marcarem nas colunas a forma de representação das substâncias que estavam escritas nas linhas. Então, vocês iam marcar em cada uma dessas substâncias, a água, o sal de cozinha, o gás oxigênio e o gás metano, qual era o símbolo que o representava. A gente já viu na questão lá de cima que H2O representa a água. Então, aqui na água, a gente marcaria H2O. A próxima substância é o sal de cozinha. O sal de cozinha estava lá no texto de vocês, que ele é representado pelo símbolo NaCl. O próximo é o gás oxigênio. O gás oxigênio é representado pelo símbolo O2. E o último é o gás metano. Foi o último que sobrou, é o CH4. Então essas eram as respostas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para a gente no nosso particular. Obrigada, bom estudo.